Olá, alunos. Hoje nós vamos iniciar uma nova parte da nossa disciplina, onde nós vamos aprender, a identificar as vistas, de um sólido, de uma peça. Esses são os fundamentos. Nós estaremos apresentando um PowerPoint, para vocês com a base mais teórica, para vocês poderem entender. Existem normas, que a gente tem que obedecer em relação a estas vistas, e a partir daqui a gente vai ter que entender como fazer, como visualizar um desenho, quais são as suas vistas, enfim. Então eu já preparei aqui um desenho e a gente vai aos poucos aqui relembrar o que foi comentado no PowerPoint. Então, eu tenho inclusive a peça, original desse desenho, que é esta aqui, ó. Esse desenho que vocês estão vendo é esta peça, que eu transportei o desenho para cá, Este desenho, ele está feito numa escala 1:1. Depois, nas próximas aulas, nós vamos explicar como que funciona escalas, e vamos entrar num detalhamento maior. Então, essa peça é esse desenho, na escala. Todas as medidas aqui foram transportadas para cá, então, por exemplo, eu peguei aqui a medida aqui da minha peça, mais ou menos, e passei para cá. Vejam, essa medida eu passei para cá, e é para cá, enfim. Então, todas essas medidas estão... o que é essa peça é o desenho. Por que eu fiz o desenho e por que eu fiz a peça? Porque a gente vai ter que entender no desenho como que a peça se comporta. Essa aqui é uma peça relativamente simples. Ao longo das aulas a gente vai colocar uma coisa um pouco mais complexa, algumas coisas um pouco diferentes para vocês entenderem. Então, essa peça aqui é uma peça simples, e é óbvio, quando vocês estiverem trabalhando com os desenhos, vocês não vão ter a peça na mão, vocês vão ter o desenho. Então, eu trouxe essa peça para a gente poder, de maneira espacial, quando olhar um desenho, identificar a peça. Muito bem. Esta peça, ela está desenhada em perspectiva. Acredito que muitos de vocês já ouviram essa palavra. A perspectiva é uma forma de você desenhar, uma peça, um sólido, em 3 dimensões, onde a gente possa visualizar a peça de uma maneira mais fácil. O que nós vamos fazer aqui não é a perspectiva, ela já está feita. Nas próximas aulas, a gente vai aprender como desenhar a perspectiva, mas eu tive que desenhá-la aqui para a gente poder entender algumas coisas, para poder, através da peça, fazer o desenho das vistas, que é o fundamento da nossa aula de hoje. Então, nós temos aqui uma perspectiva, e essa perspectiva ela é chamada de perspectiva isométrica, porque ela tem uma proporção, em relação à altura, em relação ao comprimento, em relação à profundidade. Nós vamos obter mais informações sobre perspectiva, mas uma das características importantes desta perspectiva é que ela sempre parte de um ângulo de 30 graus. Este ângulo que parte daqui, tanto daqui quanto daqui, é um ângulo de 30 graus. Então, nós temos aqui o nosso esquadro, Então, esse lado aqui do esquadro, ele tem 30 graus. Então, se eu pegar aqui a minha régua, como base, depois a gente vai usar muito a nossa prancheta, Então, olha, vejam, este ângulo aqui é de 30 graus, onde começa, essa parte. Deste outro lado também é um ângulo de 30 graus, ok? Vou colocar aqui no esquadro para vocês olharem, E utilizamos também um ângulo de 90 graus. Então, essa parte é 90 graus. Então, percebam
Eu já estou dando aqui um pouco dessa aula. Então, olha, tudo que está em 30 graus, vejam, observem essa linha de baixo. Eu vou escorregar aqui o esquadro nessa direção. Percebam que em todas as linhas que estão nessa condição, elas estão no mesmo esquadro. Vejam, ó. Então aqui é 30, esse aqui é 30 graus, tá vendo, ó? Estão percebendo? 30, esse aqui 30, né? Deixa eu só arrumar a régua aqui. Isso. Ó, esse aqui 30, esse aqui 30. A mesma coisa de lá para cá, né? Se houver, né? A mesma condição, ó. Então vejam, esta linha aqui está em 30 graus, agora eu vou escorregar o esquadro para lá. Vejam, ó, essa aqui 30, 30, aquela lá no fundo 30 e aqui 30. Então sempre vou trabalhar dessa forma. E finalmente o ângulo de 90 graus. Vejam, esta linha aqui, 90 graus. Todas as linhas que estiverem nesta mesma relação, desculpe, 90 graus, vão estar na mesma condição. Vejam, esta aqui, aquela lá de cima, esta aqui e esta aqui. Então percebam que ao produzir uma perspectiva, eu só preciso das medidas e depois, né, com a técnica dos esquadros, poder promover a peça. Muito bem. Então, nas explicações que nós vamos dar na aula, essa perspectiva tem uma forma de eu visualizar essa perspectiva, né? Eu preciso saber quais são os lados desse desenho para eu poder projetar nas vistas, né? Não em perspectiva, mas nas vistas ortogonais, que é o que a gente vai aprender agora. Então, uma coisa importante para a gente saber é assim, a peça, se ela não tiver nenhuma indicação, né, que seja dada anteriormente, por regra, né, nós vamos entender que sempre esta vista é a minha vista frontal. Vejam, sempre esta vista vai ser a minha vista frontal. Sempre, sempre, sempre. Tá? Se não for indicado nada e a peça estiver desenhada desta forma, eu sempre vou identificar essa vista como sendo minha vista frontal. Bom, eu preciso de 3 vistas, né? A gente viu isso a gente vai ver isso no PowerPoint, né? Na explicação. Então, eu tenho esta vista, que eu sempre vou chamar de vista lateral esquerda. Vejam. É como se eu realmente, ó, se eu estivesse olhando a peça para cá e a peça por aqui. Então, né? Eu olhando ela de frente, olhando ela na lateral esquerda. E finalmente, eu vou chamar esta vista de vista superior. Então é dessa forma que eu identifico as minhas vistas numa perspectiva, tá? Todos os nossos desenhos, todos os nossos exercícios estarão nesta condição, então fica já, né, definido que sempre, né, sempre essa vista vai ser a frontal, sempre essa vai ser a vista lateral e sempre vai ser essa vista superior, ok? Então isso é importante para a gente observar. Bom, dado que nós já entendemos, né, como funciona, né, ou como a gente identifica aqui uma perspectiva, agora nós vamos fazer as vistas ortogonais, que muitas vezes num projeto, muito raramente você vai ver uma peça desenhada desta forma, né? Pode ser que o conjunto todo de um projeto, você possa até num canto ali tá desenhada a peça final. Mas quando o desenho começa a ser desenvolvido, o desenhista, o projetista, ele tem que fazer desenhos para que um operador possa fabricar a peça, né? E o operador, olhando por aqui, ele pode até entender como é a peça, mas não é o correto, não é o padrão para a gente demonstrar uma peça. Então, olha, verifiquem, esta peça foi a que eu tomei de base para fazer essa perspectiva. Então, ó, vocês percebam que a peça foi desenhada desta forma.
ok? Né? Então, ó, eu tô movimentando a peça aqui para vocês entenderem. Então, esta minha parte sempre vai ser a parte frontal, né? Porque eu projetei ela aqui. Essa minha parte vai ser a minha vista lateral esquerda, né? E olhando de cima, esta vai ser a minha vista superior, ok? Então, vocês já identificaram a peça na perspectiva. Agora, como que eu vou fazer isso aqui nas 3 vistas que eu preciso? Então, eu vou fazer aqui algumas divisões, só para gente se organizar. Por enquanto, gente, é só para vocês terem o fundamento de como a gente desenha as vistas, tá? Nas próximas aulas, a gente vai melhorar um pouco, né, essa informação, como que você desenha, como que você faz as medidas, enfim. Muito bem, eu fiz aqui uma divisão, né? Por quê? Porque nós temos também uma regra para fazer o desenho das vistas. Neste quadrante, né, eu tenho aqui 1, 2, 3. Esse quadrante aqui a gente não vai usar, tá? Mas eu tenho este quadrante, né? Eu tenho este quadrante e tenho este quadrante. Então, eu sou obrigado, né, por norma, a fazer os desenhos das vistas nesses 3 quadrantes, neste, neste e nesse. Aí vem a pergunta, qual das vistas eu desenho em cada quadrante? Então, isso aqui é regra, isso aqui não muda. Nessa parte de baixo, sempre eu vou desenhar a vista superior. Sempre. Sempre nesta parte de baixo eu vou desenhar o que eu estou vendo de cima. Na parte de cima, ou seja, logo acima da vista superior, eu vou desenhar sempre a minha vista frontal. Então, deste lado, minha vista superior, aqui em cima, a minha vista frontal. E, finalmente, no quadrante à direita, por mais irônico que pareça, né? Mas nesse quadrante à direita, eu vou fazer o desenho da minha vista lateral esquerda, ou seja, o que eu vou ver deste lado da peça. Essas 3 vistas são suficientes para a gente promover, né, a identificação do desenho, ok? Então, isso aqui é regra, não muda. Uma outra informação também importante que eu tenho que passar para vocês é assim: a distância de um desenho para outro sempre vai ser proporcional. Ou seja, se eu der uma distância aqui de 2 centímetros da vista superior para a vista frontal, eu tenho que dar uma distância de 2 centímetros da vista frontal para a lateral. Ah, professor, mas por quê? Calma, a gente vai ver isso nas próximas aulas, quando nós formos aprender o rebatimento, quer dizer, como que eu faço o rebatimento, né, de um desenho, né, de uma vista para outra, e aí a gente vai ter 2 técnicas para ensinar, né? Mas é importante eu já passar essas informações. Então, eu vou começar a fazer o desenho aqui da vista superior, e a partir daqui a gente já começa a identificar, né, essas informações. Muito bem. Então, eu tenho, né, como vocês lembram, esta peça, e eu sei que esta minha vista superior é o que eu vou olhar aqui, ó. Agora, eu estou mostrando para vocês aqui a minha vista superior. É isso aqui que eu estou vendo da peça. Vejam. Então, o que que eu vejo? Vamos tentar avaliar aqui o desenho. Eu vejo esta parte, vejo esta parte e vejo esta parte. Tranquilo, né? Olhando de cima a peça. Então, vamos projetar isso que eu estou vendo aqui no papel. Ó, então, eu vou usar aqui o mesmo bloquinho, ó, para usar aqui a minha medida do desenho. Ó. Se ficar um pouquinho torto aí, me perdoem, que eu não estou usando aqui o esquadro.
Muito bem. Então eu já desenhei a minha base da peça, né? Essa é a minha base, ó, né? Essa é a parte de fundo. Mas lembrem que eu consigo identificar esta parte e esta parte, mas essa parte ela é um rebaixo, né? E olhando de cima, eu até sei que é um rebaixo, né? Mas eu não consigo identificar nem altura nem comprimento. Mas para quem vai produzir a peça, se a gente for avaliar friamente, eu consigo ver todas as linhas, né? Agora a gente vai se basear nas linhas. Eu vejo esta linha, esta e esta, que é o que me dá, né, essa informação da peça. Agora, como que eu identifico, né? Como que eu falo, poxa, esse rebaixo, né? Como é que eu mostro para alguém que existe? Porque eu estou vendo esse pedaço, este e este. Muito simples. Aqui, eu vou fazer só uma marcação aqui, ó, aonde tem esse rebaixo aqui, ó, tá? Mais ou menos aqui, ó. Então vejam, a parte superior, concordam comigo que é isto aqui que vocês estão vendo? Ó, eu vejo a peça toda, vejo esta parte e vejo esta parte. Eu não sei se tem uma profundidade, mas, professor, como é que eu vou saber? Nas outras vistas a gente vai indicar isso, ok? Ótimo. Então aqui eu já tenho a minha vista superior. É isso aqui que eu estou vendo, nesta peça e nessa perspectiva. Agora, qual é a vista que vem aqui? Vocês lembram? A vista frontal, ó. Então, como que eu vou fazer a vista frontal? Minha vista frontal, lembram que é esta aqui, ó? A minha vista frontal é esta vista aqui. Se eu desenhei a parte de cima, agora eu vou desenhar esta vista aqui. Muito bem, lembram que eu falei para vocês que eu precisava ter um tamanho, uma distância igual? Então, eu vou usar aqui essa distância, ó. Tem 1 centímetro, ó, vou fazer... De uma para outra, eu vou usar 2 centímetros, ó, 1 centímetro até aqui e 1 até aqui. Então, eu vou começar daqui. Já vou aproveitar e fazer a minha marcação para o lado de lá, né? Ó, é 1 centímetro para cá, vou pôr 1 centímetro para lá. Pronto. Um pouquinho para cá. Aqui tem um pouquinho mais, ó, vai ser aqui, ó. Muito bem. Eu usei aqui uma linha de referência, mas... essa linha de referência aqui era só para mostrar para vocês aqui, né, o quadrante, né, para vocês entenderem o quadrante. Então, ó, eu fiz aqui 2 pontos, ó, este ponto que é a distância daqui para cá e este ponto que é a distância daqui para cá. Muito bem, agora eu vou fazer a minha vista frontal. Então, ó, lembrem que a minha vista frontal é essa aqui. Então, o que eu vou fazer? Agora eu estou olhando a peça desse jeito, ó. Então, ó, eu vou pôr minha peça aqui nesse ponto, ó, né, imaginando que eu estou usando o próprio bloquinho, ó, usei aqui essa marcação, e agora eu vou fazer toda esse contorno aqui da peça, ó. Depois eu vou refazer aqui só para ficar mais claro. Percebam, eu estou usando a própria peça como marcação, tá? Na hora que eu tiver só os desenhos, a gente obviamente vai ter que pegar as medidas do compasso, né? Enfim, da régua, enfim, ok? Então, ó, olha, eu só fiz o molde, agora eu vou só reforçar aqui para vocês identificarem, ó. Vejam. Agora sim, agora eu estou começando né, agora eu estou começando a traduzir esta peça, né, na perspectiva para essas vistas aqui que vocês estão vendo, ok? Muito bem, agora eu vou fazer a minha vista final, né? Qual que é? É a minha vista
lateral esquerda. Agora eu vou estar olhando a peça por aqui, ó. Eu vou estar olhando a peça por aqui, ó. Vou estar olhando esta parte. Então, ó, vista superior, vista frontal, vista lateral esquerda. Aqui, ó, no desenho é vista superior, vista frontal, vista lateral esquerda. Então agora eu vou posicionar a peça aqui para usar ela como molde, né, já que a peça é 1 por 1. Ótimo. Agora, prestem atenção. Concordam que o que eu estou vendo na lateral esquerda é só essa parte. Mas eu tenho aqui, né, um rebaixo que, olhando por aqui, eu não consigo enxergar, né? Aqui eu consigo enxergar. Aqui em cima eu não consigo enxergar a profundidade, mas, né, eu estou indicando que o rebaixo está aqui, né? Só que nesta vista eu sei que tem uma informação aqui dentro que eu não consigo ver por aqui. Neste caso, nós vamos começar a entender a importância da linha tracejada, né? Nas primeiras aulas nós mostramos que algumas normas indicam a função de linhas de traço, de ponto, traço-ponto, né? Se vocês olharem as primeiras aulas, nós vamos relembrar. Então vejam, eu tenho que dizer para o operador que essa informação ela está aqui nessa peça, só que ela está no meio dela, eu não consigo enxergar por aqui. Neste momento, o que eu faço? Eu uso um recurso do desenho técnico. Neste mesmo alinhamento, percebam, ó, não é nessa parte que está esse rebaixo na vista frontal, mas eu tenho que indicar para o operador que existe alguma informação aqui que eu não consigo enxergar, que é esta informação do rebaixo. Neste caso, no mesmo alinhamento, eu venho com o meu lápis, né? Ou se você estiver usando o CAD, acredite que automaticamente ele vai fazer isso. A gente vem com uma linha tracejada aqui, ó. Muito bem. Ou seja, quando eu encontrar essa peça, se eu estiver olhando esta peça só, né, e saber que ela é a lateral esquerda de um bloco, né, de um sólido, eu sei que do outro lado eu tenho uma informação de um rebaixo, ok? Isso a gente vai aprimorar nas próximas aulas. Então, fica aqui então o nosso exemplo, né, de como vocês vão enxergar, né? Então vejam, agora eu consigo trabalhar com a perspectiva e com as minhas vistas. Então vejam, esta é a minha vista superior, eu vejo isto, isto e isto. Esta é a minha vista frontal, eu vejo exatamente essa parte. E a minha vista lateral esquerda, eu estou olhando por aqui, só que no meio da peça eu tenho uma informação que eu tenho que representar nas vistas. E aí a minha técnica é a representação através de uma linha tracejada. Nas próximas aulas nós vamos ver mais algumas técnicas, porque a partir de agora é esse treino de vistas que a gente vai ter que treinar, tá bom? Obrigado e até o próximo desenho.